alegria ver vocês. É sério. Porque domingo de manhã, gente, fala sério, né? Não é? Ver uma casa lotada domingo de manhã para ouvir uma moça falar de espiritismo, de ansiedade, de Jesus Cristo, é muita vontade de sair de casa. Eu sou muito grata por esse momento. E vou começar, antes de me apresentar melhor, desculpa ficar de costas para vocês. Para eu me apresentar melhor, em seguida, eu vou começar falando para vocês sobre um sentimento meu, né? Nós somos seres humanos e a gente tem um pequeno hábito de não falar dos sentimentos, de não nomear sentimentos e de ter uma cultura enraizada que a gente não expressa muito nossos sentimentos, né? Depois a gente já vai falar mais sobre isso. Mas eu quero falar do meu sentimento porque eu estou aqui em São Paulo desde quinta-feira. Fui em algumas casas espíritas, alguns programas de TV, rádio, vários compromissos. E em cada lugar que eu chego eu tenho uma sensação, né? Porque a gente tem a sensação, a gente recebe energia. Em cada casa que eu vou eu tenho uma sensação. E hoje, ao receber cada um de vocês, que eu tive a oportunidade de olhar, de falar, assim, a minha sensação, eu tô bem chorona, tá? Já aviso. A minha sensação e o meu sentimento é que Deus, os planos dele, eles são muito melhores do que os nossos. Mas muito melhores. Porque a gente, ser humano, a gente faz vários planos mentais, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, a gente planeja tudo. E de repente vem Deus e diz, não, querida, não é nada disso. Nada disso vai acontecer. A sua vida vai mudar, vai se transformar. E de repente a minha vida se transformou em milagres diários. Sabe por que eu falo milagres? Porque a gente fica esperando milagre, algo assim mirabolante, que seja surpreendente demais, e a gente não percebe que a vida de cada um de nós se cruzando nessa manhã de domingo é um milagre. Porque com tantas pessoas no mundo a gente foi se conhecer. Porque com tantas pessoas no mundo a gente vai ouvir a nossa história uma do outro hoje, né? Então eu agradeço muito a presença de todos vocês, porque a gente faz escolhas a todo momento, né? Eu falo que nós somos escolhedores inconscientes. A gente escolhe tudo a todo momento, mas é inconsciente, a gente nem se percebe mais, está no automático. Porque a gente acorda, a gente escolhe se vai andar descalço ou de sandália. É uma escolha. Eu escolho a roupa que eu vou botar, eu escolho o que eu vou comer, eu escolho se eu vou trabalhar de ônibus, de metrô, a pé. Eu escolho com quem que eu vou falar, porque eu posso não falar se eu não quiser. Eu escolho o que eu vou falar, eu escolho como eu vou reagir. E nós somos escolhedores e nós escolhemos vir para um centro espírita num domingo de manhã para a gente falar de assuntos que vão nutrir a nossa alma. E o pior de tudo, mas é o melhor também, porque isso é uma consciência, né? Que a gente escolhe tudo, mas a gente ainda põe a culpa no outro. Né? Para tudo a gente já diz que a culpa não é minha. Obrigada. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos. Foi só uma introdução, agora que eu vou começar, o tempo não está valendo ainda. Eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora, sou palestrante espírita. Esse espírita eu incluí, faço questão de falar, porque exigiu muita coragem em mim, então eu falo que eu sou palestrante espírita. Eu moro em Floripa, Santa Catarina, alguém conhece? Levanta a mão. Ilha da Magia, lugar maravilhoso que eu escolhi viver, mas eu nasci em Tubarão, Santa Catarina, moro lá há 24 anos. E assumi sou terapeuta da área da psicologia transpessoal, por formação também. Eu escolhi, há 3 anos, aceitar um compromisso que a espiritualidade me propôs. Quando eu falo espiritualidade, foi um espírito específico. Ele me disse assim, esse espírito há 3 anos, nós da espiritualidade, precisamos que você leve esse testemunho ao maior número de centros espíritas e ao maior número de pessoas. Você aceita? E eu falei, sim, mas eu disse um sim mega empolgado. Sim, contem comigo. Só que eu não sabia que a minha vida iria se transformar numa vida de caixeiro viajante. Por quê? Florianópolis é o lugar onde eu vou trocar a mala e ficar um dia e viajar de volta. Mas por que eu disse sim? Porque a espiritualidade, ela conta com o nosso trabalho por aqui.
E a gente fica a todo momento assim, ó, Jesus Cristo, eu conto contigo para dar certo o financiamento da minha casa. Virgem Maria, me ajuda para que minha filha se cure dessa doença. A gente fica contando com eles o tempo todo, não é? Na nossa oração, Deus me ajuda que hoje eu faça tal coisa. Me ajuda a me curar da ansiedade. Deus, a gente fica pedindo para a espiritualidade, contando com a espiritualidade. Só que a gente esquece que eles contam com a gente aqui. A gente esquece, ou não sabe. Por quê? Para esse mundo melhorar, se regenerar, precisa de gente materializada trabalhando. Então, eu assumi esse compromisso há 3 anos e comecei a minha vida palestrando e sendo escritora e toda a história que vocês já vão ouvir hoje. Essa palestra, diferente de uma palestra baseada numa teoria, num livro que tem o seu valor, que é importante a gente estudar, ela é um testemunho. Então, hoje vocês vão ouvir aqui histórias. E o que é um testemunho? É algo que alguém viveu para contar. E esse testemunho ele só faz sentido, ele só tem valor se a gente sair daqui com algo no coração para praticar, porque senão todo esse meu movimento não faz sentido. Esse testemunho eu falo sobre ansiedade e sobre confiança na espiritualidade, sobre fé divina e fé humana. E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, porque é bem importante para a gente medir a febre aqui hoje, para eu saber que nível que estamos aqui hoje. Não tenham vergonha de interagir, tá? É para a gente tornar uma manhã mais dinâmica. Quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tenha ansiedade, levanta a mão. Levanta a mão, os 2 braços. Mais fácil perguntar quem não tem. Bem, por que eu faço essa pergunta? Pra gente ver o quanto que realmente a ansiedade é algo que vem tomando conta. E por que eu vou falar de ansiedade? Porque eu sou doutorada em ansiedade. Eu sou pós-doutorada em ansiedade, porque diferente de uma teoria, eu tinha ansiedade no nível emergencial, hard, pesadíssimo. Fazia tratamento psiquiátrico, tomava milhões de remédios e achava impossível me curar. E há 3 anos eu sou uma pessoa que não tem mais ansiedade e que vive com a mente em paz. Olha isso. E sabe tudo que eu mais clamava para Deus quando eu tinha ansiedade, em qualquer lugar que eu me ajoelhava, qualquer igreja, qualquer lugar, eu dizia, Deus, me ajuda a viver em paz, que eu não aguento mais. Por quê? O país que a gente vive, o Brasil, ele foi apontado como o primeiro lugar no ranking mundial, é o país que mais sofre com ansiedade no mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Olha que sério. E o que tem de tão grave nisso? A gente está normalizando. Quando eu falo sobre ansiedade, minhas palestras, meu livro. Normal ter ansiedade, Shirley. Quem é que não tem? É normal. É o que a gente ouve, é normal. Eu escuto muitas pessoas dizendo, eu me trato da ansiedade. Eu não escuto ninguém dizendo, eu quero me curar da ansiedade. Eu me trato, eu vou tratar. E sendo normalizado, a gente não está dando atenção para uma doença que pode se transformar em várias outras doenças se eu não cuidar, se eu não olhar. Quando eu tinha ansiedade, eu convivi por longos 8 anos sem saber que eu tinha ansiedade. Eu não sabia que aquilo que eu vivia era uma doença. Por quê? Eu não ouvia falar de sintomas, eu não via vídeo na internet, eu não lia livro, eu não ouvia ninguém falar disso. Por que eu preciso falar disso? Porque eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Porque o fato de eu não cuidar da ansiedade por 8 anos e não saber que era ansiedade, não procurar ajuda, nada, eu tive várias outras doenças a partir da ansiedade. Olha que sério. Eu tive depressão, síndrome do pânico, burnout, bulimia, anorexia, de tudo eu tive porque eu não sabia que eu estava adoecendo. E aí, não adianta a gente falar de ansiedade e a gente não trazer questões práticas para a nossa vida, para vocês saírem daqui com outro olhar. Então, como todo mundo levantou a mão, todo mundo entende o que é ansiedade, né? Convive ou tem ansiedade em algum nível. E aí me perguntaram esses dias aqui em São Paulo, numa TV ao vivo, perguntaram assim, tá, Shirley, todo mundo que tem pensamento acelerado e que é preocupado tem ansiedade? É uma doença? Eu não sou médica, né? Eu sou terapeuta e tive a doença, sei falar do que eu vivi. A ansiedade, ela é ruim quando ela passa a tirar a sua qualidade de vida, né? Porque, eu tô ansiosa que eu vou viajar, a gente fala, tô ansiosa que eu vou fazer um concurso. Ok,
A gente fala ansioso, mas nem ansiedade, estou preocupada, mas ansiedade é quando tira a nossa qualidade de vida. Então, para falar sobre isso, eu preciso da ajuda de vocês para a gente falar dos sintomas. Vocês conseguem me ajudar? O que sente quem tem ansiedade? Um de cada vez. Coração acelerado. Por que é importante a gente falar dos sintomas? Para a gente ir identificando, porque às vezes a gente tem e nem sabe, né? Coração acelerado, o que mais? Falta de sono. Falta de sono, porque os pensamentos não param, acredito, né? Suor excessivo. Suor excessivo. Falta de ar. Falta de ar. Enjoo. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar, vários distúrbios alimentares, né? Porque a gente acha que comendo vai dar um alívio naquela agonia que a gente está sentindo. Ou então não tem vontade de comer, né? Falta de apetite. Angústia. Taquicardia, parece que a gente vai infartar, né? Coração acelera. O que mais? Tristeza. Dor de barriga. Vamos lá! Vamos, gente! Medo. Nó na garganta, coceira, tremor, queda de cabelo, desmaio, vontade de morrer, gastrite, psoríase, roer unhas, estralar as mãos, bater perninha. Nessa hora todo mundo para de bater a perna. Bater a perninha que a gente fica inquieto, assim, né? Enfim, cada organismo reage de uma maneira. Né? As crises que a gente tem, mas cada ser humano vai reagir de uma maneira. Mas e a pergunta que eu tenho para fazer? Por que será que acontece tudo isso? Alguém já parou para pensar? Por que será que acontece tudo isso? Pois bem, em 2020, eu decidi que eu ia me curar da ansiedade. Foi uma decisão, uma escolha, uma meta. Eu vou me curar da ansiedade, porque eu não era assim. Eu lembrei da Shirley tranquila, sem problema nenhum, um dia de cada vez. E aí eu fiz uma reflexão que a gente faz às vezes quando a gente sente dor de estômago. A gente pensa, o que será que eu comi que fez mal? Né? Eu pensei, o que aconteceu comigo que me tornou essa pessoa? E aí eu não sabia o que era ansiedade. Eu tomava remédio, tomava tarja preta, ia no psiquiatra, mas eu não sabia o que era ansiedade. Decidi estudar. Comecei a fazer psicologia transpessoal, pós-graduação, a ler livro, a pesquisar, a fazer de tudo. Eu comecei a estudar para entender a tal da ansiedade. Principalmente as obras da Joana de Ângeles, na série psicológica. Ela fala muito de saúde mental e de saúde emocional, esse espírito que foi a mentora de Divaldo Franco. E eu entendi o que era ansiedade. Eu falei, meu Deus, então, tem cura? Quando eu entendi o que era, eu falei, tem cura, eu vou me curar. E aí eu informo para vocês hoje, nessa manhã de domingo, que a ansiedade, ela é uma patologia, uma doença de fundo emocional. Quando eu entendi isso, eu falei, então eu vou olhar para as emoções e vou me curar. Achei que era simples assim. Mas eu entendi. Tem gente que fala para mim, não, mas a minha é genética. Não é genético. A ansiedade é uma patologia de fundo emocional. Vários médicos também trazem outras fontes dizendo que são outras questões, mas eu estou falando da espiritualidade que me traz claramente que a ansiedade é de fundo emocional. Um dos espíritos que nas obras Clara de psicografia fala disso é a irmã Cidufo, se alguém tiver curiosidade depois de pesquisar. Ela tem várias obras e tá claro que é de fundo emocional. E eu falei, então eu vou me curar. E continuei indo no psiquiatra. Agora eu vou contar a primeira mini história para vocês dentro desse testemunho, que vocês vão entender se é verdade ou não que as questões emocionais impactam na nossa qualidade de vida. Eu já fazia tratamento psiquiátrico. Tô falando muito rápido, gente? Não. É porque assim, eu tenho muita coisa que eu queria falar e eu só tenho 1 hora. Eu botei na velocidade 2,5 do WhatsApp, sabe? Não é ansiosa mais. Não, mas é que eu quero contar, né? Eu quero aproveitar esse encontro para vocês terem o máximo de assunto. Então, eu vou botar no 2,5 para eu dar tempo. Mas vocês estão acompanhando, tá? Eu olhando para vocês e o relógio ali. E aí, o que aconteceu? A minha psiquiatra, certo dia, numa consulta, falou assim, Shirley, eu não sei mais o que fazer. Olha isso, pessoa doente de ansiedade. Por quê? Já troquei teu remédio, já acrescentei, já mudei, já fiz de tudo que eu podia fazer com relação à medicação e você não melhora. Olha que triste ouvir isso do médico, que você confia. E aí, eu estou achando, a médica falou, porque é médico, medicina, ciência, né?
eu estou achando que a sua doença pode ser de fundo emocional. Então eu vou te orientar que você comece a fazer terapia, para a gente entender se tem algo que te desperta ansiedade. Eu falei, terapia? Nunca quis fazer terapia. Ela falou, mas vai ser importante para a gente descobrir se essa tua doença é de fundo emocional. Vou contar um segredo para vocês ao vivo, que eu falei assim para ela. Não falei, eu só pensei. Eu falei, o quê? Eu vou pagar para alguém me ouvir? Porque eu pensava que era dinheiro jogado fora, eu não tinha conhecimento. Mas eu falei, bem, se eu quero me curar, se é de fundo emocional, vou lá fazer a tal da terapia. Comecei a terapia. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E sabe o que eu pensava nesses primeiros, segundo, terceiro meses que eu ia para terapia? Não sei por que eu tô fazendo terapia. Porque eu me achava Mulher Maravilha, tá? Com a capa e tudo. Eu pensava assim, ó, eu não tenho problema, eu não tenho trauma, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda de ninguém, nem sei o que eu tô fazendo nessa terapia. Eu falava pra mim, mas eu ia porque tinha que ir. Até este dia que eu vou contar agora pra vocês, que foi o dia fatídico que me fez estar aqui hoje, porque foi o primeiro dia de um começo de uma cura. Fui lá na quinta-feira, na hora do almoço, era toda quinta-feira, 1 horinha na hora do almoço. A terapeuta olhou pra mim, e aí, Sheila, como é que você tá? Tudo bem? Não sei se vocês já fizeram terapia, como é que é, mas tipo, é uma conversa com uma psicóloga, né? Com um profissional, um terapeuta que vai te estimulando a você falar para que você possa se ouvir, na verdade. São coisas que estão dentro da gente que a gente nem sabe. E ela perguntou assim, me conte os seus avós, você conviveu com eles? Eu falei, convivi só com a minha avó materna, os outros eu não conhecia, eles faleceram antes e tal. E como é que era a relação de vocês? Como é que era o nome dela? Eu falei, era a Júlia, minha avó, a mãe da minha mãe. E como é que era? Vocês se davam bem? Nossa, eu era a neta preferida da minha avó. E comecei a contar, porque daí vai entrando na história, vai lembrando, né? Eu falei, minha avó era muito querida, ela era também minha madrinha de crisma, que a gente sempre foi muito católico e tal. E aí ela era muito bondosa comigo, ela me ensinou muita coisa. O que ela te ensinou? É sobre bons valores, né? Porque a minha avó nasceu numa família muito pobre, ela ganhava um salário mínimo. E aí ela catava papelão para ajudar na renda, para pagar mais alimento para os filhos. E eu ia com ela catar papelão. Então eu aprendi muito a ser humilde, a não ter vergonha de trabalhar com ela. E qual foi a cena mais marcante que você viveu com a sua avó? E eu, não sei, não lembro. Deve ter tido um dia bem marcante, bem emocionante que você viveu. Tenta lembrar lá da sua infância. E eu não lembro mesmo. Quando você era criança, o que vocês faziam? Como é que era a relação de vocês? E aí, meus amigos, eu vou informar uma coisa para vocês agora. Eu não sabia que todos nós, seres humanos, temos umas gavetinhas no nosso subconsciente em que a gente guarda cenas que a gente viveu na nossa primeira infância, dos 0 aos 7, na nossa segunda infância, dos 7 aos 14. Por quê? Estudando a psicologia transpessoal, eu entendi que nessa fase, a gente, ser humano, a gente traz para o nosso DNA os sentimentos que a gente viveu. Então, o que a gente guarda foi o que a gente sentiu naquele momento. Só que a gente vai esquecendo e nem sabe disso. Quando ela perguntou qual foi a cena mais marcante, eu comecei a falar de uma cena que eu não sabia que eu vivi, que eu não lembrava, mas que estava lá nessa gaveta. E eu falei assim, foi quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e é muito louco, porque eu comecei a contar uma história minha que eu não sabia que eu vivi. Eu falei, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e a minha avó me chamou para conversar no quintal da casa dela. E enquanto eu contava para ela, eu via como se fosse num drone a Shirley de vestidinho, Maria Chiquinha e a avó conversando. E ela falou para mim assim, minha filha, a avó precisa conversar contigo um assunto muito sério. Porque tu já tem 5 aninhos, já tá uma mocinha, já entende as coisas. A avó precisa da tua ajuda. E a avó precisa conversar agora porque tu já tá começando a entender. A tua mãe, ela tem uma doença muito séria. Muito grave. E agora, a avó precisa de ti para ajudar a cuidar da mãe. Então, precisa entender algumas coisas. A tua mãe, ela sofre dos nervos. Antigamente se falava assim para doenças mentais, emocionais, né? A minha mãe tinha esquizofrenia.
E a doença dela é muito grave, muito grave. E a avó precisa te dizer o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer para ajudar a cuidar da mãe. Então presta atenção. E o que uma criança de 5 anos faz quando o avô e o mais velho está falando? Ele escuta e obedece, porque ele confia. Tu não pode chorar na frente dela. Se tu sentir dor, se tu se machucar, se tu brigar com um amiguinho na escola, tua mãe não pode saber. Tu tem que fazer de tudo para tua mãe não te ver passando mal, com dor, com tristeza, com nada disso. Tu tem que fazer de tudo para tua mãe não se preocupar contigo. E outra coisa bem importante, a avó precisa que tu faça de tudo para evitar de ficar doente. Não pode ficar doente. Sabe por quê? Porque se a tua mãe se incomoda, ela vai amarrada numa camisa de força, numa ambulância, pro hospital e vai ficar muito tempo longe de ti. Qual é a criança que quer ver a mãe passando por isso? E eu falei, tá bom, vó, eu vou te ajudar. Enquanto eu falava aquilo para terapeuta, eu fui descobrindo, eu falei, meu Deus, então é por isso que eu sou assim. E foi caindo um monte de ficha, porque eu cuidava da amiga, eu cuidava do namoro, eu cuidava do chefe, eu cuidava de todo mundo, porque ninguém me ensinou que era só da mãe. Eu passei a cuidar de todo mundo, menos de mim. Enquanto eu fui falando, foi caindo várias fichas, eu falei para terapeuta aos meus 38 anos de idade. Ninguém faz conta agora para saber quando eu tenho. Eu falei assim, meu Deus, agora eu tô entendendo tudo. Mas então eu posso chorar? Eu perguntei para ela. Com 38 anos eu perguntei, então eu posso chorar? Ela, sim, você pode chorar. Esse dia foi o dia do choro mais libertador da minha vida, porque tinha muita dor dentro de mim. Porque a cena da camisa de força eu vi a infância inteira. Eu cresci em hospital psiquiátrico. Imaginem para uma criança que foi dito que ela não podia adoecer, eu cresci com graves pneumonias, vivia internada. Situações depois de terapia, eu lembrava de outras cenas que é importante trazer para vocês. Eu lembro que numa outra sessão, porque daí eu fui curando. Em cada sessão eu ia curando traumas, que eu descobri que eu tinha muito trauma, muito medo, muita crença, muita dor, muita ferida emocional. Numa sessão mais à frente, essa parte é bem importante eu trazer aqui pra gente, porque vocês vão entender o porquê já já. Numa outra sessão eu lembrei, eu internada, com pneumonia grave, 10 aninhos, queimando em febre, sem respirar direito, e a minha mãe vindo no corredor do hospital me visitar. E eu olhei ela vindo. E eu lembrei nessa sessão o que eu pensei na hora. Eu olhei pra minha mãe e pensei assim, meu Deus, a minha mãe vai me ver assim, vai ficar doente, vai ser internada, e a culpa é minha. E a gente não tem ideia, meus amigos, do quanto nós temos doenças no nosso dia a dia, aqui no nosso corpo físico. Hoje, estou falando agora, nós aqui temos doenças. Só que a gente desconhece que a maioria dessas doenças são porque nós carregamos dentro da gente toxinas emocionais. O que é isso? Culpa. Carregar culpa adoece a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. O que a gente carrega no nosso dia a dia, a gente ainda quer ter saúde? A gente não perdoa as pessoas. Eu não perdoo meu pai, ele fez isso para minha mãe. Eu não perdoo meu irmão. A gente carregar falta de perdão, a gente está carregando uma dor dentro da gente, não é no outro. O que a gente carrega? Ressentimento, mágoa, tristeza, e tudo isso são toxinas, são venenos que o nosso corpo físico adoece. E a gente desconhece porque a gente não sabe que nós somos seres integrais, que nós somos espírito, mente, corpo, saúde emocional, mental. E aí, a boa notícia desse drama todo é que essa criança, ela se curou. Sessões e sessões e sessões, por longo tempo ela se curou. Foi um processo muito doloroso. Mas ela se curou e se libertou. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Como que essa criança se tornaria um adulto saudável se ela reprimiu os sentimentos e as emoções a vida inteira? E quantos de nós aqui vivemos situações de ver um pai ou uma mãe passando por situação difícil na nossa infância que a gente viu, com alcoolismo, com abuso sexual, com bullying, que na época nem existia isso, né? Problema no relacionamento, no trabalho, coisas que a gente acha que não foi importante, que a gente coloca para debaixo do tapete, mas que carregam dentro da gente muita dor, que a gente carrega muita dor. E por que é importante a gente falar sobre isso?
Porque nós aqui no Brasil temos uma cultura enraizada que vem lá dos bisavós, dos tataravós, que a gente é feio falar de sentimento e emoção, que é feio cuidar da saúde mental e da saúde emocional. Por quê? Exemplo, se eu quebro o pé, eu vou no ortopedista, eu não sei resolver sozinha, eu tenho que ir no médico. Quebrei o dente, eu tenho que ir no dentista. Mas se eu tô com pensamento suicida, se eu não tô dormindo há dias, se eu tô com uma tristeza profunda, se eu tô com algo que tá me angustiando, se eu tô me sentindo ansiosa, mal, a gente não procura tratamento e ajuda profissional. Por quê? A gente acha que vão ser chamados de louco, que vão dizer que eu não sou boa mãe porque eu tô indo no psiquiatra. A gente acha o quê? Que a minha família vai achar se eu disser que eu tô fazendo terapia, vão achar que eu sou maluco. A gente não pensa isso? A gente pensa isso. Mas por quê? Olha só o que eu ouvia. E eu acredito que vocês também devem ter escutado, tá? No quintal de casa, minha mãe, minha avó, conversando quando eu era adolescente, lá eu ouvi o assunto delas assim. Ah, sabe fofoquinha de família, né? Dizem que a filha da fulana lá tá com depressão. A outra dizia assim, depressão? Vai achar um tanque aí pra lavar roupa pra ver se não passa essa depressão? Ou então vai carpir um quintal, se falava. A gente não escuta isso? Hoje em dia a gente escuta isso. Hoje em dia. Ai, a menina lá dizem que tá com ansiedade. Frescura, falta de Deus, falta do que fazer. Por quê? Não é por mal que hoje a gente fala isso, é uma cultura, uma crença limitante, porque lá atrás não se falava em saúde emocional, em saúde mental, porque não tinha tempo para isso, era outra geração. Só que agora a gente está onde? 2026, modernidade, tecnologia, a gente precisa ter atitude para mudar isso. Por quê? Como é que eu vou realizar meus sonhos, criar meus filhos se eu não estou bem comigo mesmo? Não é? Só que a gente desqualifica isso porque a gente acha que vão achar que é frescura, que... Outra coisa que os homens escutam, tem bastante homem aqui hoje. O que os meninos escutam quando criança? Homem não chora. E ainda, homem que é homem, não chora. Eu fico pensando, coitado, porque a menina se descabela, desperneia no chão chorando. Mas o menino, ele tem que engolir o choro. Olha que crença. Daí ele briga na escolinha, ele não pode chorar. Ele briga com a namorada, ele não pode chorar. Ele tem um trauma na infância, ele perde o pai, ele não pode chorar. Irmã Sidufo, venho falando bastante desse espírito, porque é um espírito muito presente na minha vida nos últimos meses. E eu venho trabalhando nessa seara junto com esse espírito agora. Por quê? Ela fala num livro que se chama Escutando os Sentimentos, quem gosta de ler. Ela fala o seguinte, século XXI é o século dos sentimentos. Por quê? Por que tantas pessoas querem interromper suas vidas? Porque não sabem lidar com a dor, não sabem lidar com o problema, não encontram saída, ficam desesperadas, não sabem lidar com os sentimentos. Não é? E a gente sabe a dor que é um suicídio, tanto para quem vai quanto para quem fica. Por que tanta gente está em sofrimento e quer desistir de tudo? Porque a gente não sabe lidar com os sentimentos. Porque a gente está aqui na Terra, reencarnado, no lugar mais difícil. A gente está... Quando eu falo isso, eu fico preocupada se alguém vai me julgar, mas eu vou dizer, o inferno, gente, é aqui. É aqui. Aqui é o lugar mais difícil, onde a gente tem as tentações materiais, os desafios, os problemas, as doenças. É aqui. Então, se a gente está aqui, a gente precisa aprender a lidar com isso tudo. Faz sentido para vocês? Faz. Eu adoraria ficar falando muito tempo sobre esse assunto, porque tem muito conteúdo para falar de saúde emocional, de saúde mental, de corpo, de saúde integral. Mas depois, se vocês tiverem interesse, nas minhas redes sociais, tem bastante vídeo, entrevista, bastante conteúdo que fala em diversas fontes que falam sobre esses assuntos. Mas o que fazer agora? A gente falou de sintomas, a gente falou de sentimento, falou de emoção, mas como que eu posso ajudar vocês? Há 1 ano e meio, nós criamos, a espiritualidade orientou e nós criamos um projeto de terapia social que se chama Filhos do Amor. Por quê? Para ajudar as pessoas que querem fazer terapia, que precisam de apoio terapêutico, psicológico e às vezes não têm condição de pagar, não sabem como procurar, então eu venho trazer a solução para vocês, não tem como fugir. Nosso projeto, ele atende pessoas que precisam de atendimento psicológico terapêutico de forma online e com valor acessível.
porque fazer terapia não é algo muito acessível hoje em dia, né? Então, todo mundo que precisar de ajuda, no meu Instagram tem um link do Terapia Social Filhos do Amor, é só chegar lá, quero fazer terapia, se inscrever, que em breve a gente entra em contato. Mas, quem também quer trabalhar, a gente precisa de novos trabalhadores e voluntários. Então, quem tiver interesse, a gente também precisa de... É só ir lá, quero ser voluntário. E vou aproveitar aqui, porque eu vejo que tem jovens. Quem puder ser voluntário e nos ajudar, a gente precisa de alguém para administrar a nossa rede social do projeto, tá? Então, está feito o pedido. Eu vou falar para vocês o seguinte. Agora, eu vou trazer um outro tema, na velocidade 4,5, tô brincando, para falar um pouquinho sobre fé e sobre humildade. Vocês se consideram pessoas humildes? Como é que é isso na vida de vocês? Já pararam para pensar? Humildade. Então fica a reflexão para os próximos dias, tá? E outra questão, vocês se consideram pessoas com fé? Então também fica a reflexão para os próximos dias a partir do que eu vou falar agora, tá? Até muito centro espírita, quando eu chego para palestrar, eu percebo alguns olhares, alguns comentários, ou até depois as pessoas me falam. O que essa menina, que é espírita só há 5 anos, que era cética até 5 anos atrás, vem de All Star palestrar aqui? Tipo, o que ela vem falar aqui? É preconceito, porque a gente julga pelo que a gente vê. Até 2021 eu não acreditava em vida após a morte. Olha isso, era cética. Deus colocou experiências na minha vida para eu viver e ter a certeza que existe vida além da matéria, para eu testemunhar. Eu sou espírita desde 2021, mas eu soube nesses 4 anos, através da minha mediunidade que foi ficando mais aflorada, que essa é a minha 3ª encarnação como espírita. Ou seja, eu já venho trabalhando nessa seara há 3 encarnações. É muito espírita que é duvidoso e metódico, desculpa a palavra, começa a fazer conta para ver se é verdade. Peraí, 1800 atrás, será que dá tempo? Ah, dá tempo. Então, mas por que eu estou contando isso? Porque nós somos espíritas, a gente está no centro espírita e a gente julga pelo que a gente vê. O espírito é imortal, ele só está nessa ferramenta, nessa vida. Mas por que eu estou contando essa história no início? Porque a gente vai falar sobre fé divina, fé humana e humildade. Em 2021, eu estava no fundo do poço com ansiedade. Eu trabalhava no varejo como supervisora de rede de lojas. Sempre trabalhei com grandes marcas, como gerente, vendedora desde novinha, e eu era supervisora de rede de lojas. Eu não aguentava mais trabalhar com loja, não aguentava mais. Estava com ansiedade, mal. E eu pensava, eu não aguento mais trabalhar. Eu amava a empresa, a loja, o salário, mas eu não aguentava mais aquela profissão. Daí sabe o que eu fazia? Eu pensava assim, meu Deus, eu não quero mais trabalhar com isso, mas como é que eu vou mudar de carreira com 40 anos? Eu já estou velha demais. 40 anos, ó, vamos fazendo a conta. Ontem, no final da palestra, eu falei, alguém tem alguma pergunta? Que idade tu tem? A pessoa perguntou, porque eu fico fazendo brincadeira. Daí eu falei, meu Deus, como é que eu vou pedir demissão se eu não sei fazer nada além de trabalhar em loja? Porque eu não tinha outra formação, até minha faculdade era nessa área, né? Daí eu ia lá e insistia, mais 6 meses, ia ficando mais doente. Daí eu falei, não aguento mais, porque tinha crise de ansiedade. Daí eu falei, como é que eu vou pedir demissão e começar do zero, ganhar pouco? Porque se eu começar do zero, eu vou ganhar pouco. E eu tô com um salário ótimo, melhor salário da minha vida. Eu viajo o mundo inteiro, eu tenho a melhor roupa. Como é que eu vou recomeçar? Olha a questão material à frente. E aí eu falo que como Deus, Ele é bom o tempo todo. Certo dia, em 2020, Ele olhou pra mim lá de cima e disse assim, minha filha, como tu não tem coragem, eu vou lhe dar um presente. E ele me presenteou com a síndrome de burnout. Tipo, já que tu não tem coragem, tu não aguenta mais, eu vou te dar um presente, a síndrome de burnout. Foi a doença mais difícil que eu vivi e a que me fez ter coragem de sair de onde estava me adoecendo. A síndrome de burnout é uma doença relacionada ao trabalho. No meu caso, eu amava o trabalho, eu amava a empresa, eu amava o salário, eu não queria mais a função. Eu perdi a memória.
perder a memória, uma pessoa ativa, que dava curso, treinamentos, rede social, não sabia falar caneta, copo. Quando alguém me perguntava, eu não conseguia formar frases. E eu via assim, meu Deus, eu preciso cuidar de mim. E aí, a doença era tão grave que eu poderia ter ficado na perícia por anos. Eu não queria ter vínculo com o trabalho, nem vínculo. Eu fui lá e pedi demissão da empresa, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não sabia fazer mais nada. Fiquei 1 ano cuidando dessa doença porque me tirou a qualidade de vida. Então fica a dica se alguém está sem coragem. Nesse 1 ano, eu pensei, preciso aprender a fazer outra coisa. Então eu vou fazer uma formação, vou aprender outra profissão. Fui lá fazer uma formação em coaching. Eu jurava que eu ia ser coach. Coaching de Jesus Cristo hoje. Eu jurava que eu ia ser coach. Fiz a formação e aí eu vou contar para vocês o primeiro dia que um espírito falou comigo, que é essa história que eu vou contar agora. Fiz a formação, já estava boa, já estava animada, já estava curada da ansiedade, burnout já estava legal. Agora me formei e vou lançar um curso online. Vou vender um curso online, eu sou coach, né? Fiz um curso maravilhoso, me maquiei, fui lá, peguei o celular. Quando eu peguei eu sempre quis fazer teatro, nunca tive a oportunidade, esse é o momento, tá? Daí eu peguei o celular, fiz assim, eu ia gravar assim, você que quer mudar de carreira, bem blogueirinha, né? Daí eu peguei o celular e escuto assim. Quando eu comecei a gravar, eu escuto claramente. Nem adianta gravar esse vídeo, que não é isso que tu vai fazer. O que eu tô pensando? Porque eu era cética, não era espírita, não sabia da minha mediunidade, jamais imaginei que era um espírito falando comigo. O que eu tô pensando? Nada a ver, vou fazer de novo. Quando eu peguei para fazer de novo, Shirley, a partir de hoje, você vai trabalhar falando do amor e da luz de Deus. Quem é que vai me pagar para eu falar do amor e da luz de Deus? Porque eu imaginei uma profissão remunerada. Peguei o celular de novo para gravar. Não adianta gravar esse vídeo. A partir de hoje, você vai cumprir com a sua programação reencarnatória. E eu pensei, o que é isso? Eu nem sabia o que era isso. Larguei o celular porque eu não conseguia gravar o tal do vídeo, porque esse espírito não parava de falar comigo. Piorei, gente. Voltei pro fundo do poço, porque já não bastava ansiedade, burnout, agora eu estou ouvindo vozes. Mas a providência de Deus, que é organizada, porque tudo isso já havia sido planejado para minha programação reencarnatória, recebo a ligação de uma pessoa, de uma grande amiga, que eu convivia bastante, divertida, engraçada. Manezinha da ilha. Vocês sabem o que é manezinho da ilha? Quem nasce em Floripa fala bem engraçado, bem rápido, bem divertido, bem manezinha da ilha. Ela me ligou bem séria. Shirley, preciso que tu venha aqui em casa, que eu preciso conversar contigo, um assunto muito sério. O que houve? Porque ela não é assim, né? Eu estou a semana inteira com a tua mãe na cabeça, vendo ela, e eu preciso que tu venha aqui em casa. E eu falei, meu Deus, ela não conheceu a minha mãe morreu há 9 anos, eu vou lá, né? Imagina a pessoa ansiosa, eu vou lá que eu quero saber o que é. Essa parte da história é para relatar o dia em que começou a abrir uma cortina na minha vida. Foi esse dia. Sentei na sala da casa dela, no sofá, e ela, e aí, amiga, como é que tu tá? E eu, agora eu tô ouvindo vozes, amiga, vozes que ficam... Eu comecei a chorar e contava, já não bastava tudo isso, e chorando, me descabelando naquele sofá, e ela, calma, o que tu escuta? Comecei a falar, e eu abaixei a cabeça chorando assim, de repente, o microfone pode ser melhor. De repente, eu chorando, ela mudou de assunto completamente e o tom de voz dela mudou. E eu falei, o que está acontecendo, amiga? Quando eu olhei para ela, o olhar dela mudou, a fala dela mudou, a postura dela mudou. Eu olhei, amiga, o que está acontecendo contigo? Não é a tua amiga. Eu vim conversar com você. Eu falei, meu Deus, é um espírito. Já não bastava ouvir vozes, eu vou ver o espírito agora. A pessoa cética, vendo aquela cena que eu só tinha visto em filme, que eu nunca frequentava um centro espírita, nunca vi uma reunião mediúnica, eu não tinha dúvida alguma que não era mais a minha amiga. Porque não era. Postura, fala, nível cultural, que ela não me escute, nível cultural, eu falei assim,
Meu Deus, é um espírito, calma, Shirley, presta atenção, se ele veio falar contigo, escuta. Eu falei, pode falar. Você quer falar comigo? Pode falar. Me concentrei, tentei acalmar. E ele falou o seguinte, para quem ainda duvida. Eu vim te dizer que você vai se curar da ansiedade e eu no caos. Escrever um livro e esse livro vai alcançar o mundo todo. E eu, mas é impossível isso. Sim, eu falei, eu não sou boa de português, como é que eu vou escrever um livro? Eu nunca fui de escrever, eu não sou boa de gramática, eu nunca fui de uma família muito culta, como é que eu vou escrever um livro? Calma, é que você não lembra, mas você já escolheu tudo isso antes de vir para cá. Esse livro vai falar sobre a cura da ansiedade para ajudar as pessoas que sofrem, e você vai falar sobre espiritismo e sobre espiritualidade. E eu falei para esse espírito, como que eu vou falar de espiritismo e de espiritualidade se eu nem sei o que é? Você vai viver para contar. E a parte de gramática vai ter gente que vai fazer, que vai te ajudar. Você aceita? Eu falei, sim, eu aceito, mas eu não sei como fazer, nem como fazer, não sei. Calma, a gente já organizou tudo. Por quê, meus amigos? A gente é espírita, tá aqui, só que a gente acha que estamos sós. A gente não sabe que a espiritualidade, nossos mentores, anjos, nossos ancestrais que já partiram, eles trabalham a todo momento para nos contribuir com a nossa evolução por aqui. E para finalizar essa conversa, que eu já estava achando uma loucura, ele trouxe uma informação muito dolorosa para mim. A tua mãe não está bem. Eu falei, mas a minha mãe, ela já morreu. Não, só o corpo físico dela parou de trabalhar. Ela segue viva no plano espiritual. E ela se sente culpada pela tua doença. Eu falei, mas culpada, ela não tem culpa de nada. E aí, queridos, tem outra informação que talvez ainda não saibam. Nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que falecem, que vão para o plano espiritual, que desencarnam, no momento e na hora certa, eles nos ouvem por aqui. Eles acompanham a gente por aqui. Eles acompanham o que a gente fala, a nossa dor, o nosso sofrimento. E por que ela se sentia culpada? Esse espírito me contou. Ele falou assim, olha o que você fala a todo momento e ela escuta. E eu, mas nunca imaginei que ela estaria ouvindo. Porque eu achei que ela tinha morrido, né? Eu aprendi na minha crença católica que a minha mãe havia morrido, estava no céu, descansando e em paz. Nunca imaginei que ela estava viva. O que ela ouvia? As pessoas me perguntavam, nossa, Shirley, mas sempre estás doente, cada vez pior, só chorando, sempre doente. Eu dizia bem segura, porque eu descobri na terapia, daí eu dizia. Sabe o que é? É que eu cuidei de uma mãe esquizofrênica desde que eu nasci até ela morrer. Agora eu preciso cuidar de mim, então eu vou passar por esse processo de dor e vou cuidar de mim. Ela ouvia isso no plano espiritual, interpretava errado e se sentia culpada pela minha doença. Porque ela dizia, nossa, ela tem essa doença porque eu fui uma pessoa esquizofrênica. Eu falei para esse espírito, tem como eu ajudar? Eu não entendo nada de mediunidade, espiritismo, mas eu posso ajudar de alguma maneira? Sim, você vai conversar com ela em oração e ela vai te ouvir. Vocês vão ter a conversa que vocês nunca tiveram de uma mãe que teve esquizofrenia, de uma filha que foi filha de uma mãe com esquizofrenia. Vai ser uma conversa de muita cura, de muita libertação, e ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. Quando eu ouvi isso, eu achei que era no sentido figurado, porque eu jamais imaginava o que iria acontecer no dia seguinte. Fui embora, pior, né? Enlouquecida, meu Deus, vendo espírito, minha mãe tá viva, que maluquice, tudo isso. Cheguei em casa no dia seguinte, sozinha. Eu falei, na dúvida, não entendo nada disso, mas esse espírito disse que se eu conversar em oração, ela vai ficar melhor. E eu quero a minha mãe bem, né? Filha única, não queria a mãe sofrendo, mesmo sem entender nada de espiritismo, não queria minha mãe sofrendo. E aí eu fui pro quarto fazer a tal da oração para falar com ela. Sem imaginar que esse dia transformaria toda a minha vida. Botei um tapetinho, me ajoelhei no chão, vou fazer uma oração aqui. Nem sei como que eu vou falar, se ela estava morta, agora está viva, que loucura é essa, né? Me benzi como eu sabia fazer, que era a minha oração. Pai Nosso Ave Maria, Pai Nosso Ave Maria. Comecei a rezar. E em determinado momento eu falei, bem, vou fazer de conta que ela está aqui. Mãe,
fechei meus olhos e falei, tô achando isso estranho, porque desde que tu morreu eu não falei mais contigo, porque eu não sabia que tu tá viva, eu não acreditava nisso. Daí eu pensei, vou falar com ela, igual quando eu chegava na faculdade contando uma coisa em casa. Eu falei, mãe, sabe o que que acontece? Ontem fui na casa da minha amiga e um espírito, mãe, comecei a contar bem empolgada, um espírito apareceu e veio dizer que tu tá viva. Mas eu achei que tu tinha morrido. E aí, meus irmãos, com uma fé que eu desconhecia, eu não conhecia fé até esse dia, eu uni as minhas mãos porque eu queria tanto que a minha mãe ficasse bem onde ela estava, que eu falei assim, mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta porque eu preciso dizer que tu não tem culpa de nada, que tu foi a melhor mãe do mundo, e comecei a me conectar. E essa fé foi me fazendo acreditar que ela estava me ouvindo. E aí, eu comecei a chorar e a falar com ela, acreditando que ela estava me ouvindo mesmo, me conectei com ela. E eu falei assim, mãe, tu foi a melhor mãe do mundo, porque o que acontece, meus amigos? A minha mãe, ela tinha esquizofrenia no nível altíssimo. Ela tirava a roupa no meio da rua, ela tentava se matar, ela não lembrava quem eu era. A cena da camisa de força eu vi minha infância inteira. Eu vivi em hospital psiquiátrico. E quando ela estava em sanidade, em paz, naquele momento, a única preocupação dela era ensinar para aquela criança sobre os melhores valores, sobre amor, honestidade, perdão, humildade. E eu falei, mãe, tu foi a melhor mãe do mundo, porque tu sempre me ensinou, e comecei a falar para ela. As minhas amiguinhas tinham mãe com saúde e não tinham o amor que eu tinha. Não se sinta culpada. E comecei a falar e chorar. Até que um choro mais profundo eu solucei. E eu fiz assim. E eu escutei um outro soluço no quarto. E eu, que estranho. E continuei. Mãe, me perdoe. E eu escutei um outro choro no quarto. A minha mão começou a ficar dormente. Os meus pés. Comecei a sentir uma energia diferente no quarto. Que eu nunca tinha sentido nada parecido. E eu senti medo. Eu falei, meu Deus, que medo. O que vai acontecer aqui? Nisso, eu lembrei da orientação desse espírito na noite anterior. Ele disse assim, quando você for fazer essa conversa, você vai sentir medo. E na hora do medo, você vai pedir amparo da espiritualidade para te ajudar. E eu falei, que medo! E na hora do medo eu lembrei, eu falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer nesse quarto. Eu não entendo nada de mediunidade. Mas se for da tua vontade, eu estou aqui, mas me ajudem, porque eu não sei o que fazer. E continuei falando com ela. E num choro mais intenso, eu ouço nitidamente a minha mãe chorando do meu lado. E eu falei em pensamento, meu Deus, a minha mãe está aqui. Quando eu abro os meus olhos, eu vivi a maior graça que Deus me permitiu nessa vida. A minha mãe viva na minha frente. Eu não sabia que ela não tinha morrido. Eu permiti agradecer a Deus por muito tempo, porque esse encontro com a minha mãe, ele durou quase 4 horas, depois dela ter infartado há 9 anos atrás. E esse encontro, ele se tornou o dia e o capítulo mais feliz da minha vida, e o capítulo mais lindo do primeiro livro, que eu jurei que eu não ia escrever, que já está na 7ª edição. Quando eu olhei para minha mãe, eu falei, mãe, tu tá viva! A gente caiu em choro, porque eu estava vivendo o maior presente da minha vida, ela também como espírito, tendo essa oportunidade de reencontrar a filha e poder conversar. Foi um encontro de quase 4 horas e uma cortina se abriu para mim, porque eu olhei assim, ó, meu Deus, como assim? Porque diferente de tu ver na televisão, de tu ler um filme, é você viver essa experiência. Eu fiquei uns 7 dias sem conseguir falar sobre isso com ninguém, porque é algo que a gente não consegue nem expressar, de tanto êxtase que tu sente no coração. Foi um encontro de quase 4 horas, de muito perdão, de muita cura, de muita fala, de muito esclarecimento, porque ela me trouxe muito esclarecimento sobre como é aqui na vida, por que ela veio com esquizofrenia, o que são as doenças. Eu adoraria relatar tudo isso, mas a gente não tem esse tempo hoje. E no final desse encontro, quando a gente já tinha se libertado de tudo, como a gente já estava bem, que ela já ia se despedir, ela falou, minha filha, agora eu tô bem, tá tudo certo, eu preciso seguir, eu não conseguia trabalhar porque eu estava presa nessa dor. Eu preciso te dizer 2 coisas. A primeira é que a história do livro é verdade, né? Você vai seguir sendo escritora.
E a outra história que eu preciso te falar é sobre o colo que eu nunca te dei. Ela sentou na cama, me colocou em posição de feto no colo dela e eu recebi o único colo da minha mãe sem remédio, sem esquizofrenia, em espírito. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente acha que as nossas relações são só em vida, em matéria. E quando a gente se conecta em pensamento com aqueles que já partiram, a gente consegue alcançar eles através do nosso pensamento. Então, muitas vezes a gente não teve oportunidade em vida de pedir perdão para uma pessoa que já foi, de falar algo que queria ter falado, mas eles nos escutam. Isso foi em março de 2021. No mesmo ano, eu me curei da ansiedade. No mesmo ano, eu parei de tomar remédio. No mesmo ano, esse espírito que disse, não adianta gravar esse vídeo, né? Esse espírito passou a falar diretamente comigo. No mesmo ano, eu comecei a estudar filosofia, a doutrina de Allan Kardec, para entender como que eu lidaria com essa mediunidade que eu não sabia, até porque nos dias seguintes eu passei a ser muito obsediada também e eu não tinha conhecimento de como lidar com tudo isso. E a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. No mesmo ano de 2021, para fechar a história, eu vou falar sobre humildade agora para vocês. Eu fui morar em Portugal para fazer um mestrado em Ciência das Religiões. Era o meu sonho. Daí imaginem só, eu pensei assim, curada da ansiedade, minha mãe está em paz, não tem mais burnout, agora eu vou viver uma vida tranquila na Europa, curtir a vida, sem pressão, sem meta, ser estudante. Eram os meus planos, mas os planos de Deus eram outros, porque quando eu botei o meu pezinho em Portugal, depois de ter vendido até a última colher no Brasil para ir, eu vendi tudo para ir morar lá, eu achei que ia morar o resto da vida lá. Quando eu botei o pé lá em Lisboa, eu escuto desse espírito o seguinte: deu, agora você já viveu tudo que você tinha para viver, você vai escrever esse livro. Desde o encontro com a minha mãe até o dia que eu comecei a escrever o livro, foram 9 meses, uma gestação de muita experiência espiritual, uma mais intensa e desafiadora que a outra, para eu escrever nesse livro. A pessoa que não sabia nada de espiritualidade, ela viveu para contar. E eu, vida de boa na Europa, vou escrever um livro quando for para escrever, quando eles acharem que é hora, eu vou fazer o meu mestrado. Quando, de repente, eu recebo uma orientação da espiritualidade. Nós precisamos, que você escreva esse livro em 28 dias. Pensa a pessoa que achou que não ia mais trabalhar com meta. E eu falei, 28 dias? Falei para esse espírito, não, 28 dias não vai dar tempo. Essa parte do testemunho é para a gente analisar se a gente confia na espiritualidade, se a nossa fé ela é ativa e se a gente tem coragem. Falei para o espírito, 28 dias não dá tempo, porque eu tenho 7 disciplinas, eu faço 7 matérias no mestrado, é muita coisa para ler e estudar. Como é que eu vou estudar 7 matérias e escrever um livro, que eu nem sei escrever livro, sou ruim de português, em 28 dias? Olha o que o espírito me disse, cancela o mestrado. Eu falei, é que era o meu sonho fazer o mestrado, e eu custei a passar na prova, foi bem desafiador para eu conseguir estudar. O mestrado não é a tua missão. Sim, eu entendo, mas é o meu sonho. Você tem livre-arbítrio, mas o mestrado não é a tua missão. Eu pensei, trabalhei a vida inteira no comércio, vou negociar com esse espírito, né? Não vou desistir assim, tu acha que eu vou perder uma venda assim, né? Eu falei, sabe o que é? Eu sei dessa missão do livro, mas eu vou te explicar. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo e eu não quero abrir mão do mestrado, porque era o meu sonho. Então, assim, vamos fazer o seguinte, 3 meses. Eu estudo, escrevo o livro em 3 meses. 2 meses, pode ser. Nós precisamos, até 30 de abril, você tem 28 dias. Era dia 2 de abril de 2022, aniversário de Chico Xavier, até 30 de abril. Precisamos até 30 de abril. O teu prazo do livro é 30 de abril. 30 de abril. Mas por quê? O que vai acontecer que tem que ser em 28 dias? Confia. Não, mas me dá um motivo, porque daí se for, né, a gente quer justificativa, planilha, se vale a pena, né? Confia. Eu falei, não vou desistir, peraí que eu vou tentar mais de alguma forma. É o seguinte, sabe o que é? É que eu já paguei o mestrado. Dinheiro não é importante. Fala pra gente da matéria, materialista, egoísta, que dinheiro não é importante. Eu falei,
Não, eu entendo o teu olhar de espírito, mas aqui na Terra pra gente dinheiro é importante, né? Mas eu vou te contar uma coisa que de repente tu vai entender e vai me dar um prazo maior. É que foi em euro. É sério que eu falei, tá? Eu não tenho vergonha. Sabe por que eu falei? Na época, era 7 por 1 o euro. 7 para eu rasgar. Eu falei, mas é que foi em euro. Dinheiro não é importante. Shirley, você já escolheu ser escritora e trabalhar com o espiritismo até o final da sua vida. O mestrado faz outro momento que tu precisar, que tu quiser. Mas nós precisamos do livro até 30 de abril. Mas você tem o livre-arbítrio. Faz a escolha que tu quiser. Quando a conversa terminou, eu morava numa fazendinha chamada Loures, lá no interior de Lisboa. Tá? Eu chorei, porque eu tinha que fazer uma escolha, né? E era tudo novo falar com esse espírito, eu ainda não tinha tanta confiança nele, eu não sabia até onde era verdade ou não, né? Eu falei, bem, ele disse, eu não quero é me arrepender depois. Ele disse que eu escolhi, né? Eu falei, eu vou lá, vou cancelar esse mestrado, não vou contar pra ninguém que eu cancelei o mestrado e vou fazer o que ele tá dizendo. Peguei um ônibus, 3 metrôs, fui lá na tal da universidade que eu tinha feito selfie. Entrei na Universidade Lusófona de Lisboa, fui na secretaria, cancelei o mestrado, perdi o dinheiro e fui para casa escrever o livro. Óbvio que eu não contei para ninguém no Brasil, né? Imagina se eu ia falar para minha família que eu cancelei o mestrado, eu rasguei o euro porque uma voz me disse que eu tinha que escrever um livro em 28 dias sem motivo. Comecei a escrever, daí eu ouvia 5 de abril, 10 de abril, eu falei, eu sei, eu tenho calendário, 15 de abril, eu falei, mas para que pressa? Confia. De repente, certo dia eu falei, dá para dizer o porquê? Confia. Quando faltava 3 dias para encerrar o prazo, que eu já estava quase terminando o livro, já estava lá na reta final, morta, esgualepada, cansada, para terminar o livro, eu falei, ai, vou conseguir, falta só 3 dias, eu já estou terminando. Eu pensei assim, o que será que vai acontecer agora? Eu não sei como é que é ser escritora, eu tenho que ir numa gráfica, eu tenho que procurar um lugar para lançar. Onde será? Será que eu vou para Floripa numa livraria? Eu planejando o que fazer, porque eu já estava terminando o tal do livro, né? Aí eu recebo uma oportunidade, um convite para lançar o tal do livro espírita, que eu ainda estava escrevendo no interior de Lisboa, no maior evento literário do país, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Eu pensei, é golpe. Óbvio que é golpe. Quem é que vai me chamar aqui, sem editora, sem dinheiro, nunca fui escritora, não sou de família rica, para lançar um livro na Bienal? Eu falei, eu vou fazer uma reunião literária, vou fuçar a vida dessa pessoa para ver se ela não é uma golpista, né? Fiz uma reunião online, eu lá em Lisboa, no computador, e ela lá em Brasília. Shirley, está tudo certo, era sério, né? Está tudo certo, o seu dia de lançamento vai ser 2 de julho, tal lugar, noite de autógrafos, aquele negócio todo. Eu falei, gente, é verdade mesmo, eu sei entender aquilo tudo, né? Só tem um detalhe, o lançamento é lá em julho ainda, mas para isso acontecer só tem um detalhe que eu não sei se você vai conseguir participar. Eu falei, o quê? Hoje é dia 27, não, só tem um detalhe. Eu falei, mas qual é o detalhe? Para você lançar o livro na Bienal no início de julho, nós precisamos do seu livro pronto, entregue e revisado até 30 de abril. Ali naquela hora, quando ela falou a data, faltava 3 dias. Se eu não tivesse começado lá atrás a escrever, eu não iria entregar. Por que eu estou contando isso para vocês? Só eu não sabia que a espiritualidade já tinha agendado o meu lançamento do meu livro. E o que muda isso para mim? Nada. Lançar numa esquina é importante, lançar ali é importante. Mas a espiritualidade tem planos para a gente, para o espiritismo, para evangelizar, para falar de Jesus Cristo. E lançar o meu livro espírita no maior evento literário do país carimbou meu passaporte como escritora de forma muito forte. Porque todo lugar que eu passei aí, eles não queriam que eu entrasse. Quando eu falava que foi na Bienal, eles me aceitavam. Nesse dia, eu assumi um compromisso com a espiritualidade em 2022, que eu trago até hoje e que eu quero compartilhar com vocês. Eu falei para eles naquele momento, nunca mais eu duvido de vocês, podem contar comigo. Voltei para o Brasil, lancei na Bienal, a pessoa que tinha ido viver a vida inteira em Lisboa, voltou para cá sem nada, sem o mestrado, sem a casa, sem o dinheiro, sem a colher, sem o carro e com uma missão para cumprir. Comecei a peregrinar com o livro para cima e para baixo e meu dinheiro foi acabando porque
uma hora ia acabar o dinheiro. E aí essa parte agora é pra gente refletir ao longo dos dias sobre humildade, que eu perguntei pra vocês. Meu dinheiro acabando, eu falei, vou voltar pro comércio, né? Já tá acabando, gente, 5 minutos. Vou voltar pro comércio. Vou mandar um WhatsApp e pedir pra voltar, porque eu vou ter um salário, pago aluguel, faço o livro, tá tudo certo. O que esse espírito me diz? Você precisa ter tempo livre, não pode ter horário fixo em lugar nenhum, porque você vai viajar muito. Eu, pra onde? Fazendo o quê se eu nem tenho dinheiro? Confia. E eu entendi e disse lá em Lisboa que eu não iria mais duvidar. Eu falei, ok, não vou pro comércio, eles disseram que eu vou viajar muito, não sei pra quê, fazendo o quê, porque eu não era palestrante espírita ainda, né? Já sei então, vou lançar um curso online. Se eu lançar um curso online, eu vou poder viajar e ter esse curso. Daí eu criei o curso das galáxicas. R$800 cada curso, eu vou escalar, vou ganhar dinheiro, eu vou lançar ao vivo, vou ficar rica, vou ter 15 mil reais, cheio de planos na cabeça material. Fui rezar e meditar. Que curso é esse? Vocês riem? Eu ri de desespero. Sabe o que é? É que eu preciso de dinheiro, eu não fui pro comércio, vocês não deixaram, tudo bem, mas é que se eu vou viajar, eu posso lançar um curso online. Essa fala que eu vou trazer agora para fechar a história foi a mais difícil que eu recebi de orientação e é que transforma os meus dias até hoje. Shirley, a gente vai conversar. Terminando essa conversa, você vai ligar o computador e deletar o curso. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma DR celestial, né? Por quê? Não posso nada, preciso de dinheiro. Deixa eu começar falando. Pode falar. Aceitei a missão, cancelei o mestrado, rasguei o euro, escrevi o livro. Vocês podem contar comigo, eu não vou desistir. Só que aqui na Terra paga aluguel? Aqui a gente come, se desloca, a gente tem que ter roupa, tem que se movimentar. Tem um livro para seguir, como é que eu vou fazer sem dinheiro? Calma. Eu vou te explicar, tá tudo pronto, tá tudo certo. A partir de hoje, você vai exercitar a humildade que você acha que tem e que você ainda não tem. Gente, eu me achava a Miss Humildade, com faixa e tudo. Eu falei, mas eu sou humilde. Não é. Claro que sou. Não é. E na sua missão espírita, se você não souber o que é humildade, você não vai seguir. Você tem que aprender o que é humildade. Eu falei, tá, e o que eu tenho que fazer então? Eu vou te orientar, é bem simples. A partir de hoje, você vai aceitar e pedir a ajuda das pessoas. Pra quê? Pra tudo. Como assim? Pra comer, pra morar, pra se vestir, pra se deslocar. Pra tudo você vai viver da ajuda das pessoas. Imaginem uma pessoa que tinha um salário altíssimo, que viajava o mundo todo, que tinha melhor roupa, melhor perfume, melhor restaurante, que nunca pediu R$1 para ninguém, dizer para o espírito que sim, eu vou pedir ajuda para viver. E eu falei o que para o espírito? É que eu prefiro trabalhar. Eu sei que você prefere trabalhar porque você não é humilde, mas olha isso, gente, é fantástica essa parte que eu vou contar. Fica tranquila, porque já está tudo certo. Os próximos 6 meses vão ser muito difíceis. Você vai passar muita dificuldade nos próximos 6 meses. Mas todas as pessoas já acertaram lá em cima que no dia e na hora certa do que você precisar, elas já estão esperando para te ajudar. Seja o pão, seja o aluguel, seja o livro, seja uma passagem. Nada vai te faltar. Só que você precisa seguir e confiar e aceitar. Quando terminou essa conversa, eu falei para ela, é muito difícil, como que eu vou fazer isso? Eu falei para o espírito, você tem o livre-arbítrio. Chorei, liguei o computador, deletei o curso e nem olhei para trás. Porque se eu olhasse, eu desistia. No dia seguinte, cheguei no shopping para entregar um livro, botei em cima da mesa o livro e fiquei sozinha dando uma refletida no assunto de um dia anterior. Eu falei, que maluca, né? Meu Deus, eu tô doida mesmo. Como é que eu tô aqui? Vou viajar amanhã para Paraty para lançar o livro espírita lá na festa literária. Comprei minha passagem 12 vezes no meu cartão celestial. Que o meu Nubank, eu falo cartão celestial. Sabe por quê? Comprei a passagem 12 vezes para ir para o Rio de Janeiro no cartão celestial, que é o Nubank que eu digo que é cartão celestial.
eu dei o passo e Deus coloca o chão embaixo para pagar, porque eu não tinha de onde pagar, mas eu parcelei porque eu tinha que ir. E eu não tenho que comer nessa viagem, eu não tenho que comer na viagem. O que eu estou fazendo? Que loucura! Mas esse espírito disse que eu tinha que ser humilde. Então, como é que eu posso ser humilde para comer na viagem? Já sei, eu vou pedir um saco de pão para tal amiga, eu vou pedir mortadela para tal amiga, eu vou fazer vários sanduíches e vou viajar na dieta do sanduíche 3 dias. Tá tudo certo. Não vou morrer de fome porque eu vou comer pão, tá tudo certo. Não pensa, eu desesperada ali sozinha, não pensa. Nisso, se aproxima um senhor e senta do meu lado. O senhor olha para mim, boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Nossa, que livro bonito, bonito. Esse senhor, ele veio me trazer uma frase que virou o meu mantra, tá? Deus, ele realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. Por quê? Ele perguntou, que livro é esse? Eu que escrevi. Nossa, que bonito, nunca conheci uma escritora. Do que é? Espiritismo. Meu pai era espírita, me abraçou, começou a chorar e tal. Posso comprar? Quanto é? R$ 59,90. Eu vou sacar um dinheiro enquanto escreve uma mensagem e já volto aqui. Pode ser? Eu falei, pode ser. Quando esse senhor virou as costas, vocês não têm ideia da minha festa. Meu Deus, eu já tenho R$ 59,90. Porque eu não tinha. Eu já imaginei que ia ter um iogurte, que ia ter uma maçã além do sanduíche. Eu falei, eu já tenho R$ 59,90, nada vai me faltar, fiz uma festa. O senhor veio e foi me entregar o dinheiro. E eu fui abrir para dar o troco para ele, né? Ele botou a mão dele em cima da minha mão, olhou nos meus olhos e disse assim, fica com o troco para ti, porque eu sei que tu vai precisar. Ali foi o primeiro momento que eu vi que eu não era humilde. Porque eu olhei para a mão dele e para o troco e pensei assim, meu Deus, como que eu vou viver do troco de alguém? Olha o orgulho dentro de mim. A pessoa não tinha o que comer, mas não queria aceitar o troco do senhor. Eu não tinha o que comer, eu pensei, meu Deus, eu não tenho o que comer e eu não quero o troco dessa pessoa que quer me ajudar. Porque meu orgulho dizia, como é que eu vou viver do troco de alguém se eu sempre tive tudo? 3 segundos que pareceram 20 minutos. Eu falei, meu Deus, eu não sou humilde mesmo, eu não sou humilde, a espiritualidade sabe de tudo. Eu falei, gente, no primeiro dia eu já vi que eu não sou humilde. E eu, obrigada. Foi muito difícil aceitar aquele troco, mas muito difícil, vocês não têm ideia. Botei no bolso, eu pensei, é só o primeiro dia, imagino que eu vou passar. Botei no bolso, agradeci, o senhor virou as costas, eu fui pegar o ônibus chorando, né? Eu falei, eu não sou humilde, que vergonha. E chorava. Daí eu entrei no ônibus, eu falei, calma, agora eu quero aprender, eu vou ser humilde. Eles disseram que eu não sou, eu já vi no primeiro dia que eu não sou. Vou contar, eu tenho R$ 59,90 e vou contar o troco que eu tenho aqui, porque agora eu tenho mais dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, daí eu peguei. R$ 1.000 o senhor me deu de troco. Esse senhor, não foi a comida que ele pagou, não foi o aluguel que ele pagou. Esse senhor, ele apareceu nesse dia para ele alimentar a minha fé. Porque ele alimentou a minha fé de um jeito que vocês não têm ideia. Porque eu pensei, meu Deus, nada vai me faltar. Se eu vou falar de Jesus Cristo, se eu vou falar de milagres, se eu vou falar de fé, se eu vou falar de evangelho, como é que vai faltar alguma coisa? Ele alimentou a minha fé de um jeito. E a partir desse dia, milagres e mais milagres e milagres surreais acontecem. Estamos em fevereiro de 2026. Eu vou atualizar vocês para a gente finalizar. Ano passado, eu lancei o meu livro 2, que é uma trilogia, eu nem sabia que seria. Em português e em francês, palestrando em Portugal e em Paris, sem dinheiro. Sem dinheiro. Eu viajo o Brasil e o mundo palestrando em centro espírita, de avião, rica, no aeroporto, sem dinheiro. Eu fico em hospedagem em hotel, eu como sem dinheiro. Tudo o que eu faço, eu não tenho recurso próprio. Mas por que acontece? Porque eu tenho fé divina e fé humana, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que está escrito lá na fé divina e fé humana? Todos nós, seres humanos, nascemos com uma capacidade de realizar tudo o que a gente desejar, se for para o bem do próximo. Fé divina é acreditar que eu não estou só, que eu tenho um mentor, que eu tenho um anjo, que tem Deus, que tem espiritualidade, que tem Jesus Cristo, que tem Virgem Maria, eu não estou só que a gente acha que está. Então, fé divina é acreditar que eu tenho que fazer meu movimento aqui, mas eles vão me ajudar.
E o que é a fé humana? Fé humana. Eu, Shirley, acredito que eu vou dar conta, que eu vou dar um jeito, que eu vou pedir empréstimo, que eu vou fazer uma rifa, que eu vou pedir ajuda, que eu vou dar um jeito, mas eu vou realizar. E aí eu vou contar para vocês o último milagre que aconteceu há poucos dias. Recebi o convite para lançar os 2 livros agora na 95ª Feira do Livro de Lisboa, o maior evento literário da Europa, palestrar, falar de espiritismo lá em Portugal, que é bem diferente do Brasil, né? E eu falei sim, na hora. Passaram-se alguns dias a oportunidade de lançar e palestrar em 2 centros espíritas em Paris. Eu disse sim. Passagem? Não sei como. Euro? Não sei como. Mas o que a gente coloca à frente nas nossas decisões? As questões materiais e financeiras. E o que a espiritualidade precisa? Da nossa coragem, da nossa fé e do nosso movimento? E olha o que aconteceu, vê se não é surreal. 1º de janeiro, Réveillon, eu estava jantando com a família, né, com os amigos, eu escuto assim: faz um corte de um vídeo teu e publica agora. Espiritualidade da moderna. Eu falei, agora? Tipo, olha isso, gente, a gente tem preguiça, a gente é ser humano, tá ali se divertindo, né, tomando um drink, também sou ser humano. Aí eu falei, agora? Agora. Eu disse que eu nunca mais ia duvidar e que eu tenho disciplina. Eu falei, dá licença só um pouquinho, fui lá, fiz o corte do vídeo, 5 minutos, publiquei. Este vídeo viralizou. No dia seguinte, até hoje, meu celular não para mais. Pedindo livro, pedindo socorro, pedindo palestra, pedindo viagem, porque sou eu que respondo tudo. Olha se a espiritualidade não é planejada e organizada. Uma pessoa que chegou através desse vídeo me pediu 3 livros, enviei pelos correios. Essa pessoa me pediu mais 3 livros, enviei pelos correios. E essa pessoa do vídeo que me pediram para fazer, ela perguntou assim: vou tomar a liberdade de lhe perguntar quais são os seus próximos passos, se puder me dizer. Aí eu falei, eu vou para Portugal, vou lançar o livro, vou para a Europa, vou para a França, vou para não sei onde, vou para não sei onde. Já tá tudo pronto então. Eu falei, não, só a minha fé tá pronta, né? E o sim. Você não tem nada pronto? Eu falei, não, mas eu sei que vai dar tudo certo. Ele, desculpa eu tomar essa liberdade, espero que você não se ofenda, mas você se importa de eu lhe pagar as passagens? Eu falei, querido, eu só estava esperando você chegar. Aí ele, me passe todos os seus dados. Passei todos os meus dados. Meus amigos assim, maluca, vai que é um golpista. Eu falei, não é, confia. Tu deu todos os teus dados, tu nem conhece a pessoa. Eu, confia. 10 minutos depois, as passagens no meu e-mail. E essa pessoa mandou, desculpa, mas você vai de Lisboa para Paris também, né? Você já tem um voo. Eu, claro que não. Posso lhe enviar? Eu falei, sim. Por que eu estou contando isso para vocês? De forma alguma ganhar e falar de vantagens. É porque essa história minha, ela pode ser a história de vocês. Porque a gente tem vários projetos e planos. Só que a gente não acredita. Nem na espiritualidade, nem na gente, porque a nossa fé é morna. É morna. Sabe por quê? Eu tenho um sonho. Eu quero fazer isso. Mas se não der certo, o meu plano B é esse. O que é isso? Que tu nem foi pro movimento do teu sonho, tu já tirou o foco pro plano B? Entende o que eu tô falando? Me perguntaram há 4 anos atrás, Shirley, e se não der certo como escritora, porque nem todo jogador de futebol tá num time bom, nem todo ator tá na Globo, e se não der certo como escritora? Tens que ter um plano B. Eu falei, não, meu plano é A e A, porque se eu desviar 1%, eu não vou concretizar. Agradeço, pedindo a vocês que vocês possam confiar na cura da ansiedade, que vocês possam pedir ajuda, ter coragem, procurar o projeto social. Peço a vocês que vocês possam ativar a fé de vocês, porque muito mais do que ler o Evangelho, estudar o Evangelho, Jesus Cristo quer que a gente viva o Evangelho e viver acreditar. Que vocês possam me indicar para outros centros espíritas, que vocês possam contribuir me seguindo nas redes sociais. Eu falo que eu venho só pelo abraço, então depois eu quero abraço de todo mundo ali fora. E hoje eu trouxe o livro 2, porque o livro 1 ele está sendo reescrito a partir do pedido da espiritualidade. O livro 2 não precisa ter lido o primeiro para ler o 2, que é outra história. Tá? É um livro muito emocionante, de muita coragem, de muita fé, e que todo o recurso do livro é para escrever mais livros, porque eu não tenho editora, eu sou autora independente. Que vocês possam seguir nessa semana refletindo sobre humildade, porque não é vergonhoso a gente pedir ajuda e a gente ser humilde. E a grande doença do momento é o egoísmo.
Nós somos egoístas. A gente pensa primeiro na gente para depois ajudar o próximo. Ah, eu tenho que estudar espiritismo. Ah, mas dá uma preguiça porque eu estou com sono. Egoísmo. Então, que a gente possa se livrar do egoísmo. Um grande abraço no coração de vocês e até breve.